Olá pessoal, mais uma vez reunidos aqui na presença do Senhor. Fico feliz com a sua companhia, fico feliz em saber que você está sendo edificado pela palavra do Senhor. Deus é bom e hoje mais um pouco nós vamos meditar sobre as verdades de quem nós somos em Cristo e o que significa estar habitando no esconderijo do Altíssimo. Nós vamos orar agora e pedir que o Espírito Santo fale, né? Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por mais um momento de privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, para podermos meditar sobre as verdades contidas na tua palavra, sobre o que o Senhor nos ensina. Nós abrimos nosso coração e nós te pedimos agora, Pai, que o teu Espírito fale com cada pessoa que vai ter contato com a palavra do Senhor agora. Em nome de Jesus, repreendo qualquer interferência de qualquer espírito contrário ao Espírito Santo de Deus. E entrego cativo ao Senhor Jesus Cristo a minha mente, minha voz e a mente de cada pessoa e os ouvidos de cada pessoa que for ouvir esta palavra. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti, declaramos nossa dependência do Senhor e pedimos, Espírito Santo, fala conosco tudo que o Senhor quer nos falar. Venha a Tua palavra profética, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O episódio passado, semana passada, nós falamos sobre os anjos, né? Quem são os anjos? E o que nós devemos esperar deles? Como que eles agem? E nós vimos que há um poder muito grande na manifestação dos anjos. Nós vimos o quanto que Deus tem cuidado de nós e Ele manda para nós seres angelicais poderosos e que tem todo o cuidado conosco. Mas o Salmo continua, e na continuação, no versículo 13, vai falar sobre os anjos caídos, vai falar sobre demônios e como que eles agem. Mas ao mesmo tempo também o Senhor nos traz na memória quem nós somos e como devemos agir. Então o versículo 13 do Salmo 91 é o que nós vamos meditar hoje, agora, né? Diz assim: pisarás o leão e a víbora, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Está falando de leão, de filho do leão, de víbora, algumas traduções áspide. Essa tradução áspide, alguns remetem para dragão, né? E o Salmo 91, então, além de falar da proteção que o Senhor nos dá, aqui no verso 3 ele diz assim: pisarás o leão e a víbora, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Ele está dizendo para você que você tem autoridade, você vai pisar, né? Você vai pisar, cumprindo também aquela profecia que estava lá em Gênesis, que o descendente da mulher ia pisar na cabeça da serpente, né? E aqui, de novo, vai pisar o leão e a víbora, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Víbora, serpente, mostra vários tipos, né? Se você pegar aí o estudo da zoologia, você vai ver que há inúmeras espécies de víboras, de serpentes. São muitas, que agem de formas diferentes. Quando se fala víbora, se fala daquela venenosa, né? E muitas são de várias formas, várias cores, vários tamanhos, mas todas elas com muito veneno e atingem as suas presas com estratégias específicas. Claro que aqui no Salmo não está falando desses animais propriamente dito, está falando numa forma de metáfora, embora também eu creio que
como Paulo, uma cobra picou e ele não morreu, né? Então ali foi no sentido bem literal da coisa, né? Mas nós vamos no sentido metafórico, o que é leão, o que é filho de leão, o que é víbora, né? E não esquecendo de como começa o versículo, pisarás. Então aqui o Senhor está dizendo, você tem autoridade, né? Não é para você recuar nem ficar com medo, mas é para você andar conquistando os territórios que Deus já mandou você conquistar, porque você vai pisar aquele que quer derrubar você. Isso tem a ver com autoridade. Então esse salmo fala da autoridade do cristão, da nossa posição em Cristo, né? O adversário já foi derrotado através do sangue de Jesus. Jesus já pisou na cabeça da serpente, né? É dado a nós autoridade quando nós usamos o nome de Jesus. Quando você está andando em santidade, quando você tem fé, quando você fala Jesus, quando você fala o nome de Jesus, a autoridade que há nesse nome se manifesta. Não é por você nem pelo seu mérito, mas é pela autoridade que há em Cristo, né? No nome de Jesus. Disse Jesus, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Lucas 10, 19. Foi Jesus quem nos deu essa autoridade. Ele nos assegura que o mal não nos causará dano. Muitas vezes pode acontecer retaliações durante as guerras espirituais, mas de todas elas o Senhor nos livra e sempre saímos mais fortes, mais vitoriosos. Não vai causar danos em nós. Em nome de Jesus, o inimigo não tem domínio sobre você. Coloca isso na tua cabeça, o inimigo não tem domínio sobre você, a menos que você esteja em pecado. A menos que você esteja zombando do nome de Deus. Como é que se zomba do nome de Deus? Você chama Senhor, Senhor e faz só o que você quer, ou só o que o inimigo quer. Isso é uma zombaria. Você se professar cristão e agir como uma pessoa mundana. Isso é zombaria do nome de Deus. Você está envergonhando o nome de Deus. Ah, mas eu não ando assim, eu não peco dessa medida. Irmãos, andar em santificação é uma coisa todo dia a gente tem que morrer. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Tomar a cruz é morrer todo dia. Pode ser que você não faça aqueles pecados muito abertos, muito que escandaliza, né? Mas ainda há coisas dentro de você que precisam ser limpas. A santificação é um processo. E alguém já ilustrou esse processo como um quarto que estava com a luz apagada. Quando você acende a luz, você vê os móveis, você vê as coisas que no escuro você não via, as coisas grandes, as coisas óbvias. Você vê o tapete, a mesa, a cadeira, você vê o que está em cima da mesa. Mas se você pega uma lanterna e se aproxima bem pertinho das coisas, do canto da parede, em cima da mesa, quanto mais luz você joga naquele quarto, vão aparecendo coisas que você não via antes. Vão aparecendo manchas, poeira, coisa trincada. Por quê? Porque você jogou mais luz em cima daquele objeto. Então, mais detalhes a respeito daquele objeto começam a aparecer. E assim é a santificação. Quanto mais você busca o Senhor, mais luz vem sobre você, mais graça, mais sabedoria e mais você vai vendo coisas dentro de você mesmo que precisam ser retiradas. É a luz do Senhor. A luz do Senhor tem a ver com o senhorio de Deus, senhorio de Cristo em nossa vida. Quanto mais Ele é o Senhor da minha vida, mais luz eu vou tendo no meu caminho e mais coisas eu vou vendo. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e me dirija pelo caminho eterno. Essa frase,
essa oração foi feita por um homem que foi considerado um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Então é necessário realmente, todos os dias, a gente lançar a luz do Senhor sobre nós, reconhecê-lo como Senhor e perguntar a Ele. E o Espírito Santo vai responder, tem uma manchinha aqui, tem uma coisa trincada ali, tem algo fora do lugar ali. E você vai arrumando a sua casa, você vai arrumando o templo do Espírito Santo. E assim você vai tendo mais e mais autoridade espiritual, né? Porém, apesar desses versículos deixarem claro o nosso papel de pôr em prática a autoridade que já recebemos, né? Esses versículos falam sobre autoridade, muitos não conseguem fazer isso. E por que não conseguem? Não conseguem se ver como alguém de autoridade, porque não conseguem se ver como filhos de Deus. Não conseguem se perceber nesse lugar de autoridade. Aquela mentalidade de estar só no mundo, aquela mentalidade de ser órfão, aquela mentalidade de não ter valor diante de Deus nem diante das pessoas. Isso tem a ver com feridas emocionais. E quanto mais luz você jogar no seu interior, mais esses resquícios da velha natureza vão aparecer e você vai se livrar deles hoje, em nome de Jesus, né? As razões porque as pessoas não se veem com autoridade, tem algumas, né? Uma delas é isso, é a sensação de ser órfão, de Deus não ser pai, você não entender a sua identidade real. Uma outra razão é superestimar o inimigo. Tem pessoas que elas são como aqueles 10 espias. Deus já tinha prometido a terra prometida para os israelitas, porém, depois que espiaram, os 10 vieram com um relato só falando do tamanho do inimigo, só falando daquele, eles eram como gigantes, nós éramos como gafanhotos, né? Eles eram armados até os dentes e nós não temos muito armamento. Eles eram hábeis em guerrear e nós não. Tem pessoas que só veem o tamanho do inimigo, olham para o inimigo e superestimam ele. Agem como se o inimigo fosse poderosíssimo e tivesse toda a autorização de acabar com você. Essa é uma imagem falsa, uma mentira que impede muitas vezes de você fazer as conquistas que Deus quer que você faça. Outra razão porque muitos não andam nessa autoridade é porque não sabem orar. Na hora que é para repreender o inimigo, você fica com aquela oração choramingo, sabe? De pedir, ai Senhor, cuida, me livra. Tá, você já orou pedindo a proteção de Deus, agora se ponha na posição de guerreiro, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu te repreendo, Satanás, sai daqui, em nome de Jesus. Ok? E a principal motivo porque muitos não conseguem se ver com pessoa de autoridade é porque não entenderam ainda que são filhos. Não conhecem, não se veem a si mesmos como filhos, né? Uma coisa é certa, irmãos, você não pode desconsiderar as artimanhas do inimigo. Não é à toa que o Salmo está comparando ele com o leão, com o filhote do leão, com a víbora, com a serpente. Essas comparações está pegando desde o animal mais feroz e forte, que pega presas muito maiores do que ele, você já viu naqueles programas de animal? Um leão, ele pega uma zebra, ele pega animais mais fortes, maiores do que ele, né? E a víbora, a serpente que vem rastejando e com uma pequena picada, um pequeno bote, ela mata a pessoa. Né? Então, assim, realmente ele é ardiloso, ele tem as artimanhas dele, muitas vezes vem com muita ferocidade e muitas vezes vem com muita astúcia, que é uma das principais características das víboras, né?
A questão é como lidar com essas astúcias de Satanás. E a palavra de Deus nos ensina bem sobre isso, né? Leão e filhote de leão. O leão geralmente age no crepúsculo, ao anoitecer, na noite, né? Filhote do leão é jovem, é feroz, é violento, ele vem com tudo. São predatórios, né? Predadores, aliás. Geralmente caçam presas maiores que ele. Sabe, você é uma presa maior do que o inimigo. Saiba disso. Por quê? Não porque você é o tal. Não porque você sabe lutar ou pelos seus méritos você conseguiu isso, mas porque você carrega o nome de Jesus. Porque você é filho de Deus. E o poder do Altíssimo está sobre você, né? E se você não entender isso, o inimigo ele vai vir com toda a ferocidade para destruir você, né? Eles andam em bandos. Satanás também anda em bando. Sempre muitos demônios vêm. Anda na escuridão, buscando a quem possa tragar. É bem estilo leão, né? Geralmente na selva o leão pega a presa que está mais afastada do bando. Aquela que está desapercebida, né? E aqui a gente está falando de vulnerabilidade. Cristãos que se acham muito independentes e que não precisam do corpo de Cristo. Cristãos que se consideram imunes, que não precisam de intercessão de ninguém, que não precisam falar das suas fraquezas, que não precisam confessar os seus pecados. Esses são presa fácil. Eu sei que está na moda ultimamente muitos dizerem eu sou desigrejado. E eu já vi pessoas que falam isso, falam até com certo orgulho. Não, eu saí do sistema, eu não sou desse sistema. Esse sistema é muito contaminado, está tudo errado, tem politicagem, tem corrupção nesse sistema, eu saí dele. Eu não preciso desse sistema para viver em comunhão com Deus. Eu sou uma adoradora, onde eu estou, a igreja está. Bom, a Bíblia fala de andar em comunhão com os irmãos e a Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo. Se você não está inserido nesse corpo que não é composto com uma única célula, o corpo é composto com vários sistemas e órgãos, eu não sei onde é que você está. Eu só sei que você está sendo presa fácil do inimigo. Isso é uma realidade, né? Viver nas sombras, viver na escuridão, vida dupla, pecados não confessados, você está sendo presa fácil, sabe por quê? O leão anda na escuridão, ao cair da noite, no crepúsculo. E o inimigo anda nas áreas obscuras da sua vida, na escuridão. Aquilo que você esconde até de você mesmo, as máscaras que você usa e recusa tirar, os conselhos que você recusa ouvir, as mentiras que você conta, às vezes até para você mesmo, né? Pecados que você comete, mas que nunca são levados à cruz de Cristo. Essa escuridão que se forma em torno de você é propícia para o ataque do leão maligno, né? do inimigo. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda ao derredor, bramando como um leão, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Que não seja você a presa que ele vai encontrar, em nome de Jesus, né? Ser sóbrio e vigilante, para você ter autocontrole diante de todas as circunstâncias da sua vida. Diante das ameaças do inimigo, seja sóbrio e vigilante. Presta atenção como você está andando. Presta atenção onde você está andando. É lugar de luz ou é lugar de trevas? Seus relacionamentos estão respaldados na luz ou nas trevas, né? Vigilantes quanto às ameaças externas. O leão é aquele que vem e todo mundo vê, e aquele
Aquele auê é feito lá na manada, lá no rebanho onde ele está atacando. Ele vem tipo causei, aconteci, público. São aqueles escândalos públicos, são aquelas quedas públicas, são aquelas afrontas abertas que o inimigo traz, né, na vida de muitos. Estão nos relacionamentos ou em situações de perigo, né? Quando não vigiamos, o inimigo pode nos induzir a brigas, a discórdias, ou ele pode preparar emboscadas, né? Levando até nos perigos iminentes. A palavra diabo quer dizer o quê? Adversário, mas também pode ser entendida como difamador, caluniador, aquele que acusa com falsidade. E Satanás é perito nessas coisas. Esses são os ataques públicos que ele faz. Ele dedica a sua existência a fazer oposição ao povo de Deus. Então, de tempos em tempos, tem um levante. Quantas e quantas vezes nós ouvimos histórias de igrejas que se dividem? Onde será que começou, né? Pode ter certeza absoluta que a mão de Satanás estava ali. Não adianta querer pôr a culpa inteirinha nele, não. Alguém abriu a porta, alguém deu a chave da igreja para ele, né? Alguém deu a chave da vida para ele. Alguém foi sócio dele nessas situações de destruição da igreja. Então, você tem que assumir também os seus erros, né? Em busca de perseguir os crentes, ele vai maldizendo, transforma a verdade em mentira e instiga o pecado, lançando toda a sorte de tentações. Esse é o seu adversário, né? Ele vai induzir você a pecar, a cair em tentações, a brigar, mal entendidos, né? Jesus disse a Pedro que Satanás queria destruí-lo, mas pela intercessão de Jesus, Pedro foi poupado. Lá em Lucas 22, 31, 32 diz isso daí. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, né? Você sabe que uma coisa que Satanás tenta fazer na sua vida é minar a sua fé. Mas nós temos o intercessor, que é o Senhor Jesus, que intercede por nós. E entre nós devemos orar uns pelos outros, para ninguém se esmurecer. E tu, quando te converteres, fortaleça teus inimigos. É o que Jesus está dizendo aqui. Eu orei por você, Pedro. Agora você interceda pelos teus irmãos. Desculpa, eu falei inimigos, né? Fortaleça teus irmãos. Víbora e serpente já é um outro tipo de ataque do inimigo, já não é tão público assim, né? Algumas traduções traz a palavra áspide. Elas são venenosas, muito rápidas para agir, ficam escondidas e fazem emboscadas. Víboras também nos faz lembrar ninho de serpentes, ninho de cobras. Eu, graças a Deus, eu só vi esses ninhos em televisão, naqueles programas do mundo animal, né? Graças a Deus eu nunca precisei ver assim na natureza ao vivo. Mas elas ficam um amontoado, aquele emaranhado de víboras, se você pisar ali, você morre, né? E espiritualmente falando, isso se refere a tipos diferentes de demônios. Vocês se lembram que no episódio passado nós falamos de anjos? Anjos, arcanjos, querubins, serafins, governos, principados, dominadores, né? Nas trevas existem essas hierarquias também. Existem tipos de demônios. E para cada um deles são estratégias diferentes de guerra. Em todas as guerras que você tiver que fazer, ou você estiver inserido, saiba de uma coisa: o nome de Jesus é suficiente para todo tipo. Todo tipo. Toda guerra é o nome de Jesus que nos dá a vitória. É o nome de Jesus quando é dito por alguém que está em santidade e que tem aliança com Cristo.
e que está escondido no esconderijo do Altíssimo. É esse nome que vai dar a vitória. Não importa o tamanho do inimigo, importa o quanto você se entrega ao Senhor Jesus Cristo. É esse que você tem que pensar, né? O tamanho do inimigo para Deus não quer dizer nada. Não importa quantos demônios nós encontramos, nós temos a autoridade para pisar sobre todos eles. Jesus já pisou sobre todos eles, né? Estamos reinando com Cristo. Aquele que confia em Deus pode andar seguro, mesmo diante dos perigos. Ande, caminhe, prestando atenção, né? Sobre vigilante, senão você vai pisar num ninho de cobras. Cuidado. Há pessoas que trabalham em certos locais que é como se fossem ninhos de cobra. Talvez quem está me ouvindo aí, você está vivendo essa situação. Seja vigilante. Pede ao Senhor, Senhor, cobre-me com teu sangue. Me deixa invisível e oculta diante do inimigo aqui. Não permita que eu seja picado por nenhuma dessas víboras. Pessoas usadas por Satanás são como víboras. Elas mentem, elas fazem artimanhas, elas montam armadilhas para você ser destruído. Mas o Senhor está guardando você de tudo isso, em nome de Jesus. Aquele que confia em Deus pode andar seguro. Em uma linha diferente de pensamento, os fracassos e erros na vida também podem nos picar, né? A víbora pica. E a gente pode entender esses venenos da víbora também com palavras ácidas, palavras venenosas lançadas contra nós, contra nosso coração, sentenças malditas. Nós temos autoridade para repreender isso. Essas palavras às vezes entram como seta, entram como veneno. Talvez você tenha recebido já na sua vida palavras que são verdadeiros venenos e você não consegue se livrar das consequências desse veneno. Hoje, em nome do Senhor Jesus, o Senhor está tirando esse veneno do seu sangue, da sua alma, em nome de Jesus. Você tem autoridade para pisar também sobre os erros que você já cometeu. Muitas vezes a víbora te picou, induzindo você a tomar uma decisão errada, induzindo você a cometer um erro com alguém, a ferir alguém, inclusive, a usar as suas palavras para destruir uma vida. Mas o Senhor, Ele ouve um coração contrito e arrependido. O Senhor dá novas chances, novas possibilidades para a sua vida. Em nome de Jesus, você tem autoridade para pisar até mesmo nos erros que você já cometeu. Está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas. O erro que eu cometi no passado, de alguma maneira, Deus vai ressignificar aquele erro e vai cooperar para o meu presente. Se eu me arrependi e eu estou caminhando de uma forma diferente agora. O que não adianta é você passar a sua vida remoendo aqueles sentimentos de errei, acabou a chance, o que eu tinha que fazer eu não fiz. Agora é a cruz de Cristo que você vai buscar e o Senhor vai te dar novas estratégias. Podemos entender leão, serpentes, filhotes de leão como tipos de opressões malignas em várias áreas da nossa vida. Existem problemas enormes, como leões, né, que atacam a nossa mente, a nossa cabeça, os nossos relacionamentos, nossas finanças, nossa saúde, né? São ataques diretos, públicos, para acabar com o nosso ministério, com o seu relacionamento, com sua saúde e até com a sua fé. Os filhotes de leão são obstáculos que Satanás coloca para perturbar você, para te destruir gradativamente. Quando você vê, você está detonado. Você nem sabe onde começou tudo isso, como que eu cheguei a estar como eu estou hoje, né? Os problemas do tipo serpente são os ataques disfarçados, dissimulados, né? Esquemas enganosos, ilusões que tentam nos levar à ruína. Como é importante, irmãos, nós santificarmos nossos pensamentos e a nossa mente. Como é importante.
a sua mente deve ser renovada com a palavra de Deus. A sua mente. Porque senão vem ilusões, vem dissimulações, às vezes palavras com lisonjas, às vezes vem frases, ou por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Por que você decidiu dessa forma? Faz por essa outra. Vem com uma capa de amizade, eu tô querendo o seu bem, né? Mas no fundo é para destruir você. O inimigo fala na sua mente. Tem pensamentos que vêm na sua cabeça que não são só seu. Por algum motivo, o capacete da salvação não está bem ajustado na sua cabeça e você fica vulnerável. E como que eu ajusto esse capacete da salvação? Estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, aprenda com a palavra de Deus. O capacete da salvação, a armadura inteira é o Senhor Jesus, né? Mas a gente pode entender como o capacete, aquele que guarda a mente, o poder da palavra do Senhor. Como você tem feito comigo esses dias, a gente meditando o Salmo 91, isso daí está formando uma força, um capacete que os dardos do inimigo, eles não vão conseguir entrar na nossa mente. Então, se você não tem o hábito de ler a Bíblia, irmão, em nome de Jesus, assuma um compromisso. Assuma um compromisso. Na semana, acho que foi quinta-feira, né? Passada, nem sei, não é passada do dia que você está assistindo aí, né? Tem pessoas que vão assistir bem depois também. Mas teve uma semana aí que uma pastora pregou falando que nós temos que ter 3 coisas muito importantes para a gente continuar caminhando, né? Foco, planejamento e agora, disciplina. Foi a pastora Dani que falou isso. Foco, planejamento e disciplina. Tenham foco. Eu quero que o capacete da salvação fique firme na minha mente, para eu não receber dados do inimigo. Faça um planejamento. Todos os dias, tal hora, eu vou estudar a palavra de Deus. E quando você fizer isso, ore antes, pedindo que o Espírito Santo fale com você. Tenha disciplina. Você não combinou que é aquele horário que você vai ler a palavra? É aquele horário, é inegociável. Não é hora de você ouvir notícia, não é hora de conversar no telefone, não é hora de nada, é hora de parar, sentar e estudar e meditar a palavra. Foco, planejamento e disciplina. Isso ajuda você a renovar a sua mente, sabia disso? É sério. Deuteronômio 32, 33 discorre sobre uma peçonha cruel, né? Veneno cruel de víboras. E Romanos, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Romanos 3,13, veneno de víboras está nos seus lábios. Pessoas malignas, pessoas que mentem, pessoas arrogantes, pessoas que não têm o temor de Deus. E em nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor limpe os lábios de todos que estão ouvindo essa palavra, inclusive os meus lábios, em nome de Jesus. Esse versículo se refere à difamação, calúnia, maledicência. Antes de você falar de alguém, lembre-se a quem você presta contas. Senhor, eu presto contas ao Senhor. Tenha temor de Deus, irmãos. Temor de Deus é o princípio da sabedoria. Antes da maledicência, pense bem o que vai sair da sua boca, em nome de Jesus. Aqui não tem nada a ver com não denunciar o pecado. O pecado deve ser denunciado, mas o pecado, não a invenção, não a difamação. Difamar é falar mal uma pessoa que não, né, que não fez aquilo, e você fica difamando, baseado nas suas críticas, nos seus conceitos. Que o Senhor nos perdoe cada vez que nós abrimos a boca para difamar ou fazer maledicência de quem quer que seja, em nome de Jesus. Vamos fazer um propósito com Deus.
para que os nossos lábios sejam purificados, né? Quando nos tornamos, esses versículos, todos nós provavelmente já experimentou a picada de palavras ásperas e mentirosas faladas sobre você. Provavelmente você já experimentou isso. Como foi horrível, não é? Existem venenos que parece que nunca mais você recupera a sua pleno relacionamento, né? Quando nos tornamos vítimas dessas palavras venenosas, você vai lembrar, se alguém for falar, falou já, ou está falando palavras venenosas a seu respeito, lembre-se, você tem autoridade para pisar em víboras. Pise hoje. Pise nisto. Em nome de Jesus, repreenda e ordena que seja sem efeito todas as palavras malignas que foram lançadas contra você. Em nome de Jesus. Palavras indelicadas e cortantes dos outros não precisam mais nos machucar. Tem pessoas que realmente têm uma palavra desagradável, agressiva, né? Indelicadas, cortantes, pessoas que têm um senso crítico muito aguçado, pessoas que são críticas demais. A palavra que sai da boca delas é como uma navalha, né? Vai cortando os outros, vai machucando e ferindo. É uma bênção quando podemos ser críticos, termos análise crítica das coisas, não sermos Maria vai com as outras, olharmos e vermos o que está acontecendo realmente. Mas para isso é necessário você andar numa trajetória de verdade, da verdade. Não coisa inventada no seu interior, deturpação da verdade. E uma coisa é você ter senso crítico, outra coisa é você ser uma pessoa que só abre a boca para criticar. Quantas vezes seus filhos recebem elogios de você, ou seu cônjuge recebe elogio de você? E quantas vezes eles recebem críticas de você? Isso é como o veneno de uma víbora. Em nome de Jesus, você pise agora nesse seu hábito e nessas palavras cortantes que saíram da sua boca. E pede ao Senhor, Senhor, blinda meu coração para eu não ser atingido por nenhuma picada de nenhuma víbora, de nenhuma palavra cortante em minha vida. Em nome de Jesus, e o Senhor vai guardar você. A hipersensibilidade também atrapalha, sabe, irmãos? Nós precisamos ser firmes. A nossa força está em Deus. Se você é hipersensível, pede ao Senhor, Senhor, me transforma. E você vai se blindar também com a palavra de Deus, assim como o capacete guarda a sua mente, né? A couraça da justiça guarda meu coração. Então a gente precisa ser guardado também. O outro vai ser transformado se ele quiser, mas eu quero saber que eu quero ser transformado. Você não pode se sentir atingido por qualquer... Vem um, fala uma coisa, vem outro, e você vai morrendo por causa disso. Cadê a couraça da justiça aí? Está faltando também. Né? A couraça da justiça, o sangue de Cristo nos justifica. Santificação de coração. Né? E isso vai impedir que o inimigo te faça de bobo. Em nome de Jesus. Nós podemos andar por cima das mentiras e continuar avançando. Você pode. O Senhor te chamou para avançar. Não fica dando ouvidos ao que o inimigo ou pessoas malignas estão falando com você. Vai estudar o livro de Neemias e veja como que Neemias lidou com aquele povo, com aquelas pessoas que foram lá só para desanimá-lo, para impedir que a obra de Deus continuasse. Não, eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu não vou ficar dando ouvidos para sambalate nenhum, em nome de Jesus. Né? Quando estamos no esconderijo de Deus, a gente pode ter uma visão mais ampla. Estamos em posição de autoridade reinando com Cristo. Por isso, o Senhor disse que nós vamos pisar sobre o leão, o filhote do leão, a víbora e a serpente. A nossa posição em Cristo, lá em Efésios 1:22, diz que Jesus deixou debaixo dos pés dele todo o principado, né? Tudo está debaixo dos pés do Senhor. Se estamos reinando com ele, então nada pode nos pisar mais, né?
como somos parte do corpo, todas as coisas estão debaixo também dos nossos pés, não por nós, mas estão debaixo dos pés de Cristo, né? Não importa o tipo de problema que está acontecendo com a sua vida, se é problema físico, financeiro, de relacionamento, todas as coisas você vai enfrentar com o nome de Jesus, com o sangue de Jesus, porque o Senhor já falou que você vai pisar em tudo isso daí. A igreja tem autoridade, lá em Mateus 16, 19, diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Quem tem a chave tem autoridade. Todo mundo tem a chave da sua casa? Tenho certeza que não. Provavelmente é só você, seu cônjuge, mais uma ou outra pessoa aí estratégica na sua história, na sua vida. Quem tem a chave de um lugar tem autoridade naquele lugar. O Senhor deu as chaves para a igreja. E é igreja, irmãos, é igreja, é corpo, é junto com os outros irmãos. Na unidade, nós somos, temos autoridade nessa terra, né? Somos aliançados com Cristo, temos essas chaves, podemos colocar um ponto final no que o inimigo está fazendo. Tem gente aí que anda com a chave da autoridade meio enferrujada. É hora de você pegar essa chave, a autoridade que Deus nos dá, é uma chave espiritual, para você repreender tudo que o inimigo está fazendo dentro da sua casa, tudo que o inimigo está fazendo no seu relacionamento com a sua família, ou lá no seu trabalho, ou lá nas suas finanças, ou na sua saúde. Retome a autoridade, repreenda o inimigo, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, é isso que está escrito, né? A oração é a forma de estabelecermos a vontade de Deus. Quando nós oramos segundo a vontade dele, ele se volta para nós e nos socorre. É ele que é a autoridade. O propósito da igreja é continuar aquilo que Jesus começou. Lucas 10, 19 diz assim: eis que vos dei autoridade, né? Devemos falar com autoridade a vontade de Deus nas circunstâncias. Lucas 1,49, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria creu, porque o poderoso me fez grandes coisas, né? Então, a batalha espiritual que nós enfrentamos só tem uma direção de vitória, por Jesus Cristo, em Cristo, né? Efésios 1, 22. Somos parte do corpo de Cristo, então você vai experimentar essa vitória, não importando o tipo de problema que você está enfrentando. Jesus despojou os principados e as potestades e os expôs ao desprezo, Colossenses 2, 14 e 15. A partir de hoje, irmão, irmã, não olha mais para o tamanho do inimigo, não, para a fúria do inimigo. Olhe para o Senhor, né? Ele os expôs ao desprezo, né? Nós temos autoridade na terra porque o Senhor nos deu. E hoje, o tempo que estamos vivendo, mais do que nunca, nós temos que pôr em ação essa autoridade. Repreender o inimigo, chamar o reino de Deus para a nossa nação, para a nossa família. E não ouvir mais os blefes do inimigo. Mesmo que ele vai tentar, né? Ele vai tentar nos confundir a respeito de quem nós somos verdadeiramente. Mas o poder de Satanás é uma encenação. Ele tem poder até onde o Senhor permite a ação dele. O verdadeiro poder total e absoluto está nas mãos do Deus Altíssimo. O Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis, né? Nas bodas do Cordeiro, nós vamos reinar com Cristo. Iremos reinar, julgar o mundo. 1 Coríntios 6, 2 a 3, 2 Timóteo 2, 12, Apocalipse 5, 10, tudo isso fala de posição de autoridade que nós teremos lá nas bodas do Cordeiro e já podemos agir aqui em autoridade. Apocalipse 2, 26, eu encerro com esse versículo para você meditar. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações.
Você quer ter autoridade sobre a sua nação? Faça a vontade do Pai e haja segundo as determinações e as orientações que Ele te dá. Em nome de Jesus. Tome a sua cruz, morra todos os dias para as coisas que não são da vontade de Deus e que muitas vezes insistem em voltar a agir na sua vida. Morra para essas coisas, tome a sua cruz, leve para a cruz de Cristo as coisas que não são da vontade de Deus na sua vida e tome uma decisão hoje: eu vou viver segundo a vontade do Pai. Eu vou dizer não às minhas vontades, aquelas vontades que não estão de acordo com o Senhor, eu vou dizer não a elas. Ah, isso é fácil? Não. Isso daí é sacrifício, mas é a sua cruz que você vai tomar. Eu morro para mim mesmo. Irmãos, nós temos que caminhar nessa direção, nenhum de nós chegou ainda nesse nível. O apóstolo Paulo parece que chegou, porque ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E depois ele diz assim: sede meus imitadores, porque assim como eu sou de Cristo. Ele chegou num nível de autoridade tão intenso, tão grande, que ele pôde falar isso: olhem para mim, imitem, tudo que eu fizer vocês me imitem, porque eu estou imitando Cristo. A intimidade que eu tenho com Cristo é tão grande que eu sei que tudo que eu estou fazendo é Jesus que está me dando a direção, né? Vamos ter isso como alvo em nossa vida? Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí está o segredo da felicidade. Aí está o segredo de ter uma vida com contentamento, com graça e até mesmo com leveza, porque é Cristo que está vivendo em você. E os fardos de Jesus o fardo de Jesus é leve. Ele diz: lança sobre ele os seus fardos. E eu vou encerrar com esta oração. Amém? Que Deus te dê muita graça para tornar essa palavra que você ouviu hoje realidade na sua vida. Que realmente o Senhor revele a você o significado do que é andar em autoridade aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Que o Senhor fale, continue falando com você. Fecha seus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Senhor, eu te agradeço por mais uma porção da tua palavra, pela tua graça, pela tua misericórdia. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos colocou nas regiões celestiais reinando com Cristo e nós podemos pisar serpentes, víboras, os leões que vêm na nossa frente, Pai. Mas o Senhor nos dá graça, sabedoria, revelação da tua palavra e autoridade. Nós entregamos a Ti hoje, Senhor, os nossos fardos, Pai. Fardo do desânimo, da falta de fé, da falta de esperança, da irritabilidade, fardos de alguns relacionamentos até mesmo doentios, Pai. Estamos cansados desses fardos. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor, fardo do desemprego, da dificuldade financeira, de doenças crônicas. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos esses fardos a Ti e pegamos o Seu fardo que é leve. No Seu fardo tem fé, tem amor, tem alegria, tem domínio próprio, tem temperança. Senhor, nós queremos carregar o Teu fardo, por isso nós nos rendemos a Ti e entregamos os nossos fardos ao Senhor. Clamamos a Ti agora, Senhor, para que haja uma vida abundante na vida de cada um que está ouvindo isso aqui, Senhor, que o Teu Espírito reine e essa pessoa possa experimentar a vida abundante que o Senhor já planejou para ela. Também eu te peço que cada um tenha mais foco, Senhor, mais planejamento e mais disciplina para deixar em primeiro lugar o reino dos céus. E certamente, Senhor, as demais coisas serão acrescentadas. E eu te louvo pela tua fidelidade e porque o Senhor é o nosso pastor.
nada vai faltar. O Senhor está conosco, e maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Desvia, Senhor, o nosso olhar de ficarmos olhando para o tamanho dos problemas ou das afrontas do inimigo e nos dá sabedoria para olharmos para o Senhor, em nome de Jesus. Renova, Senhor, a fé, renova o ânimo e a esperança daqueles que já estão cansados nessa jornada. Tem misericórdia de cada um, Senhor, e faz uma visitação especial nesse momento, nesses dias que estão meditando sobre essas verdades que o Senhor deixou escrito no Salmo 91. Te louvo imensamente, te amo, Pai, te amamos, te adoramos. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é a razão da nossa vida. O Senhor é o nosso bem maior. O Senhor é o nosso amado. E nós nos rendemos a Ti, a nossa vida, a minha vida está nas Tuas mãos. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que bom estar com vocês. E a próxima semana nós temos mais um. Hoje nós falamos do versículo 13, temos aí o 14, né? O versículo 14, que também é uma coisa maravilhosa. Eu conto com vocês. Em nome de Jesus, o Senhor conta com você. O Senhor conta com você. Você pensa que não, mas Ele está esperando por iniciativas suas. Ele já fez tudo, agora é com você. Deus te abençoe e te guarde, e que tenha uma semana cheia de vitórias e de surpresas do Senhor. Em nome de Jesus. Beijo no seu coração. A paz.